Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é fortaleza, o Senhor é rocha para aqueles que nele depositam a confiança. A palavra diz que a pedra angular do alto, a pedra que os construtores rejeitaram, na verdade, o Senhor o colocou como pedra angular. E em vão aqueles que constroem e rejeitam o alicerce seguro. Semelhantemente, o homem que constrói sobre a areia e quando vem a força das águas, grande é a queda e a ruína da casa. Aonde na verdade aquele que edifica sobre a areia é semelhante o insensato, aquele que não usa de prudência, aquele que segue na sua tolice. Quando se fala, fazendo analogia a uma construção de uma casa, quando se fala pedra angular, ele é a pedra do alto, aonde aquele que é carnal, não se compreende aquilo que é espiritual, fala daquilo que é terreno, mas aquele que é espiritual fala daquilo que é celestial. Onde nós sempre depositamos a confiança naquele que é do alto, aquele que, segundo se edifica, o princípio da sabedoria é o temor, e através daqueles que permanecem na constância, se alcança o consolidar como casa edifício do Deus Altíssimo, justamente iniciando pelo temor e consolidando pelo discernimento. É pelo discernimento que se consolida, discernindo entre o bem e o mal, daqueles que permanecem firmes e constantes no Senhor. Por isso nós devemos sempre permanecer depositando a confiança naquele que o fundamento já é lançado e se edifica segundo os seus preceitos, daquele que na sua base, segundo ama a equidade, a imparcialidade, exerce o direito da verdade, daqueles que seguem segundo os seus princípios, que não violam os seus estatutos e mandamentos e não viola jamais o direito da verdade, onde a palavra diz que na verdade aquele que for o menor e estiver servindo com a verdade, ele é grande no reino dos céus, assim como o Senhor nos ensina também que numa grande casa há vasos de honra e de desonra. Aqueles que se exaltam a si mesmo, ele não divide da sua glória com a carne, e ele é aquele que traz, na verdade, aquele que se exalta a si mesmo são humilhados, grandemente humilhados. Mas aqueles que se humilham diante dele são exaltados. Na verdade, em relação ao Criador, sempre humilhando diante dele. Em relação ao seu próximo, numa estatura mediana. Porque os tímidos não herdarão o reino dos céus, assim como também aquele que segue numa estatura alta, não procede do Senhor a arrogância, a prepotência, aonde grande é a queda do gigante. Mas aquele que está segundo os preceitos do Senhor, segue numa estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, que é Jesus Cristo, e jamais demasiadamente justo, porque ele sim é justo, não há um justo sequer. Nós tropeçamos de alguma forma, mas somos justificados por aquele que nos sustém e nos fortalece. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.